ao Dr. Carlos Magno Nunes, jurídico do CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente, com cumprimentos aos demais vereadores dessa casa. Eu não vou fazer uma explanação técnica como quem me precedeu fez. Eu acho que nós estamos numa comissão de Constituição e Justiça, então devemos primar pela legalidade. Mas trazendo tudo que foi falado pelos, como dizem, os contraditórios, mas aqui não é questão de contraditório ou direita, é questão de saúde pública. E a saúde pública, ela perpassa pela legislação. Devemos observar, e todas as atrocidades no Brasil que ocorrem hoje, ela ocorre por não observar a lei. Porque a lei está aí para ser cumprida. Se nós cumprirmos a lei, nosso país seria certamente um país muito melhor. Então, nesse sentido, eu trago a vocês algumas explanações. Gostaria que prestassem atenção nos slides, porque é bem instrutivo a respeito do tema. Nós temos a nossa Constituição Federal, e a Constituição, ela prega que qualquer ofício ou profissão pode ser exercido no país livremente, sem problema algum. Isso foi criado uma cultura pela própria classe de optometristas de que não está sendo feito esse exercício. Está sendo feito o exercício. O problema é que tem se invadido a seara médica, e é nessa questão que eu gostaria de mostrar aos senhores que a própria Constituição define. A profissão, qualquer exercício ou ocupação é livre, desde que respeitadas a legislação pertinente, desde que respeitadas as leis que existem em nosso país. E, querendo os senhores ou não, existem sim 5 marcos legais, e a Comissão de Constituição e Justiça se atente a isso, que proíbem o optometrista de ter consultório para atender pacientes. E até que isso mude, seja dentro do Congresso Nacional, seja nos vários tribunais por todos os países, tem 4 anos que a gente está no CBO, nessa discussão jurídica, existem os decretos, sim, de 32 e 34. Querendo ou não, eles estão em pleno vigor. Existe a Constituição Federal, que também define o mesmo. Existe a lei do ato médico, que também trata dessa legalidade. E essa legalidade tem que ser cumprida, porque se não for, o nosso país vai virar, como está em outros casos também. Mas aí o artigo 38 do decreto de 34, de 32, define que é terminantemente proibido ao optometrista ter consultórios para atender paciente. Isso não é palavra de Carlos Magno, não é palavra de quem quer que seja da oftalmologia ou até mesmo da optometria. É a palavra da legislação que temos, a palavra do que nós temos em nossa legislação federal. Além disso, e aí muitos falam que não é ato privativo do médico, né? O próprio advogado citou que a presidente Dilma vetou. Veto sabemos que não é lei, mas a lei existente diz que sim. Esses estabelecimentos ópticos só podem aviar receitas prescritas por médicos. E tem que ter um livro, que tem que ter todo esse registro, e esse livro deve ser fiscalizado, o que não vem ocorrendo no nosso país. E aí, a invasão da optometria no campo oftalmológico, que desvirtua a saúde da população, ela desvirtua essa legalidade, essa nossa lei, a lei que temos em nosso país. Além disso, esse livro deve ser rubricado pelo responsável técnico, que é a maioria dos ópticos e optometristas. E muito tem se discutido, até mesmo no âmbito do judiciário, quais seriam, então, já que não tem uma legislação que regulamenta a profissão de optometrista, já foi falado aqui anteriormente o motivo de qual não foi a regulamentação, mas esqueceram-se de falar que naquele parecer citou-se que já existiam os 2 decretos que regulamentavam e seria desnecessário. E ali tem falando quais são os 4 atos que podem ser aplicados ao optometrista. E a jurisprudência já decidiu que o óptico prático, que evoluiu para o optometrista, não evoluiu, desde 32 está aí. Mas a legislação se aplica paulatinamente aos 2 e da mesma forma. E a ele só é permitido aplicar esses 4 atos que os senhores estão vendo. A manipulação, o fabrico de lentes de grau, não existe outro profissional técnico capaz de fazer uma lente tão perfeita, se atendidas as prescrições médicas, do que o profissional óptico ou o profissional optometrista, que é a sua capacidade. Se atermos apenas isso, tanto um seguiria a sua lei, quanto o outro seguiria a sua legislação. A legislação brasileira, ela permite, ela descreve dessa forma. Além do aviamento perfeito das óculos prescritas novamente pelo médico, substituir as lentes se apresentadas danificadas, ou datar e assinar os livros como responsável técnico da ótica. Então, antes de falar que haverá extinção, não, tem campo de trabalho dentro desse sentido. Mas o que a lei define é que as doenças, ou a preservação, ou até mesmo o diagnóstico nosológico, é um ato privativo do médico. E somente o médico pode realizar esse diagnóstico dentro da prevenção, diagnóstico e demais tratamentos de doenças. O diagnóstico nosológico, ele perpassa
por 3 identificações. A segunda delas, que é o principal, é o grupo identificável de sinais e sintomas, ou tratamento de doença. E aí muito se fala o que seria doenças para a legislação. O próprio anterior, quem me antecedeu, falou que a metropias e hipermetropias não seriam consideradas doenças. A lei do ato médico define onde está, na lei, o que é doença. E na lei, para a lei do ato médico, está sempre na CID. Dentro da nossa CID, Classificação Internacional de Doenças, as hipermetropias e ametropias são, sim, doenças. E, nesse sentido, se observarmos a legalidade, somente poderão ser diagnosticadas e tratadas, mais uma vez, pelo médico. Não é questão de oposição, é questão de permitir e observar o que diz a nossa legislação. Todavia, o projeto de lei que foi apresentado carece de vício de inconstitucionalidade formal, ou seja, essa discussão não teria que acontecer nessa casa, vereador, senhores vereadores. Para se modificar uma lei tributária, eu acho que o advogado que antecedeu não observou nesse sentido, somente quem pode mudar é o Congresso Nacional. E, nesse sentido, há uma usurpação de competência por parte desse projeto de lei, que essa competência deve ser no âmbito da União do Congresso Nacional Regulamentar. E não sou eu que digo, é a nossa Constituição Federal, no seu artigo 156, inciso 3º. Então, esse projeto de lei apresentado, por todo o âmbito, o mérito que possa estar por trás dele, ele carece de vício de inconstitucionalidade formal. E aí, é competência, sim, da União legislar sobre ele, e não de câmaras municipais. Nós temos enfrentado uma avalanche de projetos de leis municipais nesse sentido. Todos eles que o CBO tem conhecimento, estamos ingressando com ações civis públicas para que sejam derrubadas tamanhas ilegalidades e até inconstitucionalidades nesse caso. A lei que regulamenta a questão tributária é a Lei Complementar 116 de 2003, que tem um anexo. E nesse anexo não se inclui optometria ou técnico em ótica como prestação de serviço. Se os senhores querem mudar isso, que mudem isso na legislação federal, não em uma legislação municipal, não um projeto de lei municipal que vai mudar uma lei federal, que é a lei máxima até a atualidade. Esse rol, essa lista, ela é taxativa, e aquilo que não existe nessa lista não pode ser tributado. Uma vez que a optometria ainda existe na lista, na Lei Complementar 116, ela não pode ser tributada até que isso seja modificado. Ademais, há precedentes nesse sentido no TJ São Paulo e também no STF ou até mesmo no STJ. Tivemos um caso semelhante aqui em Santo André, um projeto de lei da mesma natureza, com os mesmos parágrafos, idênticos, que já houve uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Ministério Público, que o TJSP declarou aquela lei inconstitucional justamente por usurpar a competência que é da União, e não de uma Câmara de Vereadores, não tirando a competência que eu sei que os senhores todos têm. Mas esse não é o debate não deveria ser aqui. Mas apenas para trazer também um detalhe técnico aos senhores a respeito dessas leis, o CORESP, vamos colocar assim, CROSP, denominado Conselho Regional de Ótica e Optometria do Estado de São Paulo, ingressou com 23 ações de serviços públicas em todo o Estado de São Paulo, permitindo ou querendo obrigar as vigilâncias sanitárias a não fiscalizarem os optometristas. Dessas 23 ações, está aí o quadro, senhores, não me deixam mentir, nós monitoramos todas elas, apenas uma em São Caetano foi julgada procedente. Todas as outras estão em curso, e a maioria delas, senhores vereadores, foram negadas, sabe por quê? Considerando que o CROSP não teria legitimidade para representar, porque não se trata de um conselho profissional. Como já estamos terminando, gostaria de trazer aos senhores que, uma vez uma lei desse porte seja aprovada em uma Câmara Municipal, uma das primeiras questões que entraremos é uma ação civil pública, pedindo a declaração inconstitucional dessa legislação. Um dos exemplos foi em Barra do Corda, que condenou ou concedeu uma liminar para suspender, condenando a Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara e o prefeito municipal a pagarem do seu próprio bolso, por cada alvará expedido, o valor de R$10 mil. Então, é isso que eu gostaria de deixar para os senhores, para que essa casa observe a legalidade da legislação, ou seja, o projeto de lei já nasce com uma inconstitucionalidade formal e deverá, sim, nem ser votado em plenário. E, ressaltando que já há pareceres da comissão ou da procuradoria desta Câmara falando também da inconstitucionalidade
formal desse projeto de lei. Obrigado. Eu agradeço.